Paz seja convosco. Amém. Abra sua Bíblia, vamos direto ao ponto. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas 21. Quantos irmãos estão abrindo? É tão importante essas palavras de multiplicação, irmãos. Porque tem áreas que as células elas entram, que a igreja não entra. E você precisa perceber isso. Um dia muitos de nós, talvez quase todos nós, fomos tocados por um movimento de célula. Porque a célula é uma porção da igreja num bairro onde a igreja não chegou. Às vezes numa rua onde se tem dificuldade, você tem uma célula lá, que os teus vizinhos, eles de forma nenhuma com convite seu, ele vem à igreja, mas ele iria na sua casa. E às vezes nós entramos com essa porção de Deus na vida de alguém que faz toda a diferença. As células têm mudado a história de famílias. É engraçado, antigamente, inclusive, os pais normalmente traziam o temor de Deus para dentro da casa e as famílias eram impactadas. Hoje nós vemos até pelo avanço das igrejas e em célula, e principalmente com os jovens, a gente vê que os jovens começam a levar essa porção para dentro de casa, os pais ficam felizes e eles acabam se envolvendo de uma forma que conhecem a Jesus. Eu não tenho dúvida que tem inúmeros pais aqui que conheceram a Jesus através dos seus filhos, por causa de uma célula. Mas eu sei que a sua célula ainda vai ganhar toda a sua família para Jesus. Se você crê nisso, diga amém, bem forte. Glória a Deus. Aplaudir o Senhor, né? Primeiro Crônicas, capítulo 21, capítulo 21, verso 1 ao verso 7. Diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me conta para que eu saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Porque procura isso o meu senhor? Porque seria isso causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. E era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada. E Judá 470.000 homens, do que arrancavam espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu Israel. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu creio que Tu tens palavras especiais para falar hoje aqui nesse lugar ao nosso coração, Pai. Mas o nosso coração, ele deseja, meu Deus, ardentemente pela Tua presença, ó Pai. Eu sei que em muitos momentos tomamos decisões precipitadas, falhamos nas nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos, em muitos momentos nos colocam de encontro com os Teus propósitos, com as Tuas visões para as nossas próprias vidas, Pai. E é por isso, de alguma forma, nós queremos ser impactados, mudados, transformados, para que essa palavra ela possa entrar ao nosso coração e causar uma mudança e dependência do Senhor, Deus. Nós não dependemos de homens, nós não dependemos de circunstâncias, não dependemos de dinheiro, de bens, nós dependemos do Senhor, ó Pai. Enquanto nós estivermos na Tua dependência, a nossa vida estará controlada pelo Senhor, e a consequência disso é que seremos profundamente abençoados. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor.
O tema dessa mensagem é: depender de Deus é a melhor opção. Nós vínhamos conversando no carro quando eu falei que eu usaria esse tema, e a conversa era: mas Deus não é a melhor opção, Deus é a única opção. E aí nós conversamos e chegamos ao entendimento que, na verdade, é uma das opções. Ela deveria ser a sua única opção, mas ela é uma dentre muitas opções que, infelizmente, muitos de nós, às vezes, escolhemos. Você acorda todos os dias, e todos os dias você tem uma grande oportunidade para escolher estar dependente embaixo das asas e da guarda de Deus. Você pode acordar amanhã, levantar, tomar o seu café e declarar para Deus: Deus, hoje o meu dia está no teu controle, Pai, eu não quero viver sem o Senhor. Ou você pode começar a fazer tudo pela força do seu braço. Maldito o homem que confia no homem, diz a palavra, e faz dos seus braços a sua força. Está falando sobre os outros, mas está falando sobre a sua própria vida, sobre a sua autossuficiência, sobre a sua capacidade limitada, mas que muitas vezes é vista como a grande capacidade de se resolver qualquer coisa. E tem muitos momentos que às vezes Deus tem que nos tocar, Deus tem que nos amassar, Deus tem que permitir que sejamos tocados, amassados, triturados, para que a gente olhe para o céu e diga: Deus, eu não consigo viver sem o Senhor. Eu tenho muitas opções, mas não tem nenhuma opção que é igual ao Senhor. O Senhor é a melhor opção para eu dar certo na minha vida. Agora nós precisamos entender que é muito fácil, irmãos, sair da vontade de Deus. É muito fácil, porque aqui eu disse para vocês, está descortinado na nossa frente um leque gigantesco de opções para você tomar decisões. Mas eu disse para vocês, não é a única opção, mas é a melhor opção que você tem. Em determinado momento nós vemos Israel, ele passa por um momento desse, só que comandado por Davi. A Bíblia diz que Satanás incitou a Davi a fazer algo, que era um censo, ou seja, uma contagem do povo, mas era uma contagem específica, que era uma contagem dos seus exércitos, dos homens que pegavam a espada, dos homens de guerra. E para você entender, segundo o dicionário, incitar é estimular, induzir, influenciar. Mas o interessante disso é que Satanás incita Davi a fazer aquilo que ele queria fazer. Quando nós vemos lá em 2 Samuel capítulo 24, conta a mesma história. Só que é uma mesma história e um panorama diferente. Naquela época que havia sido escrito, o povo ele nem tinha essa característica de se falar muito sobre Satanás. Eles entendiam que coisas boas ou ruins eram fatalidades de Deus, eles não conseguiam enxergar que Satanás tocava de alguma forma. Mas ali fala que Deus havia incitado Davi a isso, porque eles já não tinham esse entendimento, isso é explicado mais à frente através dessa palavra de Crônicas. Mas o interessante disso é que, ainda algumas vezes, quando Deus toca no nosso coração, e às vezes quando Satanás também nos estimula a fazer algo, e muitas vezes, nós vamos às vezes pelo recurso do nosso próprio braço, porque às vezes nós fazemos não o que nós somos mandados, mas aquilo que verdadeiramente nós gostaríamos de fazer. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós vemos a história de Davi, nós vemos que a intenção de Davi era muito clara, dele fugir da dependência de Deus. Olha o que diz em Tiago capítulo 1, verso 13 e o 14. Ele fala que ninguém é tentado por Deus, mas pelos seus próprios desejos, pelas suas concupiscências. Ou seja, existe um desejo em nós, em muitos momentos, de falhar, de fazer aquilo que nos leva distante de Deus. E talvez hoje você chegou nesse lugar e a tua vida tem ficado distante do Senhor. Deus já falou o teu coração, Deus já ministrou na tua vida, você tem vindo a longos cultos nesse local e às vezes Deus já está dando um estalo dizendo: epa, muda, você está fazendo as escolhas pelos seus próprios braços. Você não está cansado, você não está sobrecarregado de viver pela sua própria força, quando Deus diz para você: ei, deixa eu tomar o controle da tua vida.
E Davi, ele começa a fazer esse censo. E ele mostra algo que é contrário à própria fé. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, o que Davi estava fazendo naquele momento, se voltando contra a dependência de Deus? Ele começou a numerar o seu exército. E é como se ele dissesse, quando ele pega esse número, ele entende. Mais de 1 milhão de homens, nesse momento eu tenho um entendimento, eu sou poderoso, quem poderá vir contra mim? Ninguém poderá resistir a mim, e eu tenho certeza disso, porque outrora Davi orava a Deus e falava, Deus, eu vou à guerra ou não vou à guerra? Ele podia ter só um punhado de valentes junto com ele, mas se Deus decretasse que ele iria à guerra, ele derrotaria quem fosse necessário derrotar, porque ele tinha a palavra do próprio Deus em dependência. Da mesma forma a sua vida. Não confie na sua conta bancária, não confie nos seus bens, não confie única e exclusivamente em pessoas, confie no seu Deus. É claro que Deus quer te abençoar, é claro que Deus quer abrir as janelas e as comportas do céu e as portas dos céus para que você seja abençoado, é claro. Qual é o pai que não quer dar boas dádivas aos seus filhos? Do mais, o nosso Deus que te ama, que me ama, que nos cuida, que nos fez chegar até aqui alimentados, vestidos e com saúde, porque Ele é Deus e Ele é Pai. Você chegou aqui porque Ele te ama. Isso é mais uma das provas que você pode acreditar, confiar e depender dEle, porque Ele é o teu melhor recurso. Glória a Deus. O problema não era fazer a contagem do povo, irmãos. Esse não era o problema. O problema era o orgulho que ia ser gerado no coração de Davi. O problema era a autossuficiência no coração dele. E principalmente a falta de dependência. Davi queria sentir segurança naquilo que ele havia construído. O problema não é nós fazermos as contas da nossa vida. O problema não é você programar a sua vida. O problema é você tirar Deus da equação da tua vida, da matemática da tua vida. Você pode fazer quanto você quiser de conta, levantar quanto você quiser, mas nunca tire Deus da equação da tua vida. Porque enquanto Deus estiver na equação da tua vida, as coisas vão dar certo. E é interessante isso. Davi é incitado por Satanás. E ele manda a decisão para Joabe, numera o povo, sai por todos os lugares e numera. E aí nós vemos uma situação, que na multidão dos conselheiros há muita sabedoria. Às vezes você sabe já porque alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus já falou para você, olha, você está andando distante dos caminhos dele. Deus já está te chamando para uma nova história, para uma nova vida. Talvez você ouviu isso aqui num púlpito, talvez de mim, talvez de outros pastores, talvez de um líder de célula. E Joabe foi esse homem que chegou e falou, meu Senhor, por que você vai fazer isso de forma que vai mexer com o coração de Deus, mexer com o coração do povo, vai atrair coisa ruim para Israel? Para que fazer isso? Sabe o que você faz? Acrescenta 100 vezes mais ao que tu tens. Se é para te encher de orgulho, faz isso. Dá qualquer número aí, mas não vamos perder tempo com isso, porque enquanto a gente perde tempo com isso, a gente deixa Deus de lado, Deus de fora da equação. Você está conseguindo entender? E aí o que Davi faz? Pareceu mal aos olhos dele, ele mandou continuar com o censo. E ele faz esse censo, só que isso desagrada a Deus de uma forma tão grande, que ele é penalizado por essa situação. E como às vezes hoje nós temos vivido uma vida às vezes fora do prumo de Deus, fora das direções de Deus. E a consequência disso é que às vezes nós padecemos. Às vezes você chegou aqui e a sua vida está toda quebrada e você já até entendeu que talvez isso possam ser algumas consequências de decisões erradas que foram tomadas no passado, porque não foram tomadas junto com Deus, e Deus talvez não te resguardou. Mas graças a Deus você chegou hoje nesse lugar, porque há esperança. Existe uma esperança enquanto os nossos olhos estiverem em Deus. Entenda algo na sua vida.
Há duas situações que nos deixam suscetíveis a fazer a vontade do nosso coração e não depender de Deus. É ter muito e ter pouco. Olha esse provérbio que diz: duas coisas te pedi, não mais negues, antes que eu morra, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura, de farto não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus. Eu não sei se você pegou esse verso, mas talvez sejam essas duas situações que nos mantêm longe da dependência de Deus. É quando nós temos muitos bens, e às vezes a gente olha para esses bens e eles são a nossa suficiência. É quando nós nos sentimos ricos, abastecidos, e a gente não tem necessidade de comunicar a nossa vida para Deus, nem de permitir que Deus ele toque na nossa vida. Eu espero que você seja profundamente abençoado e próspero. Diga amém. Diga amém, irmão, recebe aí. Fala um amém forte aí, amém. Eu recebo. Eu não estou chamando ninguém para voto de pobreza. Uma vez eu vi um pastor falando assim: quer dizer que Salomão foi rico, Jó foi rico, quando chegar na minha vez eu tenho que ser pobre? Mas a verdade é que a questão não é ter dinheiro, a questão é o dinheiro nos ter. A questão não é ter posses, a questão é você deixar de ser dependente de Deus, porque você tem algo que você se torna dependente e aquilo te deixa com uma vida confortável, então você não precisa mais ir ao altar do Senhor. Mas tem um determinado momento que às vezes nós fraquejamos porque pelo contrário, nós não temos nada. E a palavra ela fala exatamente isso, independente da sua condição, seja social, financeira, emocional, hoje só não se desprenda da dependência de Deus. Independente do que você passa, de como você chegou aqui, você precisa sair desse local dizendo: eu dependo do meu Deus, e enquanto eu depender do meu Deus, a minha vida vai dar o rumo certo. E quando nós tomamos atalho, é natural nós ficarmos longe da vontade de Deus. Mas mesmo assim, ainda há esperança. Mas o que eu posso fazer? Como ser dependente de Deus? Número 1. Primeiro, reconhecer que falhou. E eu quero usar como exemplo a história de Davi, o que aconteceu com ele. Porque sabe o que eu acho interessante? Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Mas quanto mais eu conheço a história de Davi, mais eu olho que a história dele tem interrupções e falhas, e não são falhas simples, são falhas grotescas. Para você entender, esse erro causado por Davi matou dezenas de milhares de pessoas por causa de uma decisão tomada que ele foi inclusive aconselhado por isso. E quando eu olho esse homem, eu falo: como é que esse homem pode ser um homem segundo o coração de Deus? Porque ele entendia que as falhas que ele tinha precisam ser reconhecidas. Nós precisamos hoje colocar-nos como de forma de frente a um espelho hoje nessa noite. Talvez dizendo para Deus: Deus, eu reconheço que eu tenho falhas. Coloca o dedo na minha ferida. Coloca o dedo na minha vida, muda a minha história, mas eu não vou sair hoje dessa igreja sem ser transformado pelo Senhor. Você não pode permitir você sair daqui: ah, mas você não sabe, eu já tenho muitos anos de caminhada com fé, não tem um culto que eu vá, que eu não fale para Deus: Deus, eu quero sair diferente da forma que eu entrei. Eu posso entrar feliz, eu posso entrar triste, mas eu sempre entendo que tem uma porção nova de Deus guardada para cada um de nós. Deus tem uma porção nova hoje para você. Hoje para você. Mas você precisa depender dEle, reconhecer. Para isso, Deus, eu reconheço que eu tenho falhas, eu quero corrigir a trajetória da minha vida, para que agora eu me coloque na posição que Tu tens guardado para mim. 1 Crônicas 21, verso 8, diz assim: então disse Davi a Deus:
gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora, ser servido tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Irmãos, eu acredito que nós somos chamados todos os dias para essa condição. Uma condição de olhar para dentro de nós. Eu digo sempre para os líderes da minha rede, eu falo para eles, tem que ser gerado nos líderes, principalmente nos líderes, uma capacidade de autoavaliação. Sem que ninguém chegue para você, toque o dedo na tua ferida e fale assim, olha, você precisa mudar, você está falhando. Mas eu falo todos os dias, Deus, onde tu queres tocar na minha vida? E a minha esposa está aí, ela sabe da quantidade de testemunhos que eu dou. Um dia desse eu falei na célula, contei um pouco do meu testemunho. Eu era um cara extremamente bruto, pavio curto, brigão, me meti em confusão em todo lugar que eu ia. Eu era aquele tipo de pessoa que não tinha uma vez que eu dirigia no trânsito que eu não arranjava uma confusão. E teve um dia que nós estávamos, eu lembrei hoje de tarde disso, nós fomos numa loja fazer compra, e aquelas lojas de departamento, e nós estávamos atrasados, não lembro se era igreja, se era alguma coisa, e nós queríamos ir rápido nessa loja, e aquelas lojas que tem aquelas filas gigantescas, mas às vezes não tem ninguém, mas continua aquelas filas formadas. E nesse dia nós entramos nesse local, e eu me lembro que eu estava até com a Giovana no meu colo, a nossa filha, e eu abri a cancela, e passei como se eu atravessasse direto, porque não tinha ninguém, e eu ia lá para frente do caixa. E um homem, ele me chamou a atenção, um garoto, ei, pode voltar para a fila. E aí eu fiquei indignado, e eu discuti, e eu falei, não, eu vou ficar aqui mesmo, não sei o que, papá. O cara ficou estremecido comigo, eu acabei gritando lá, entrei, paguei minha conta, o Espírito Santo tocou no meu coração, pum. E não foi só falando, você é pastor, volta lá. Foi ele falando para mim, essa conduta que eu espero de você, essa conduta que mostra que você é um filho meu, que você é um embaixador de Cristo, e o meu coração começou a pulsar, e aí eu voltei naquele cara todo envergonhado, e eu falei assim para ele, meu irmão, me perdoa, ele não entendeu nada, mas eu falei, me perdoa por eu ter falado daquele jeito com você. Aí ele se encheu o peito, né? E aí ele falou, pois é, porque ninguém respeita aqui, não sei o que. Eu falei, mas me perdoe, me desculpe, esse aqui é o seu dever, essa aqui é a sua obrigação, e você tem uma forma de zelar nesse lugar, e eu falhei com você. Eu estou te falando de algo que talvez seja pequeno, algo que seja simples, mas às vezes tem áreas da nossa vida que você já entendeu, que você precisa reconhecer uma falha, que é nesse local que Deus ele quer tocar em você, mudar a tua história. Deus não conseguiria tocar em Davi se ele não reconhecesse qual era a falha dele. E Davi entendeu que por causa da falha dele, muitos pereceriam. E ele entendeu, e ele chega diante do Senhor e fala, eu pequei, eu agi loucamente, eu falhei, existe um problema comigo, eu preciso ser tratado. Só que aí a Bíblia diz, o vidente é um profeta, o profeta de Davi, chega com Davi e dá um veredito. E o veredito de Deus era que ele deveria escolher entre 3 castigos. E que ele deveria dar uma resposta rápida quanto a isso. Olha o que diz em Crônicas 10, 12. Diz assim, vai e fala a Davi dizendo, assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consumas diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que em 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora, que a resposta hei de levar a quem me enviou. Não sei se você entendeu. Quando Davi falha, ele reconhece a falha dele. Mas ainda que nós venhamos reconhecer nossas falhas, você precisa entender, Deus não nos exime das circunstâncias, nem muito menos das consequências que vão ser geradas, advindas das nossas falhas e dos nossos erros. E às vezes muitos de nós
Temos vivido uma vida difícil, que às vezes até com dificuldade de ser dependente de Deus, porque talvez você esteja vivendo uma consequência de atos praticados no passado. O primeiro começo, o primeiro passo da tua história é dizer diante de Deus: Deus, eu falhei, Deus, eu pequei, mas eu estou aqui diante de Deus porque eu preciso e necessito do Senhor. Eu preciso do teu auxílio, eu preciso ser dependente de ti. E aí vem a Davi essa palavra. Ele deveria escolher fome, ele deveria escolher, além de fome, que os inimigos dele destruíssem ele, eles caíssem perante os inimigos, e ele teria uma terceira opção, que é a opção que Davi escolhe, que é estar nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Independente, se as mãos do Senhor forem pesadas, ela é a tua melhor opção. Independente se você vai ter que sofrer consequências por atos falhos, estar na dependência do Senhor é a sua melhor opção. O melhor lugar para você estar é embaixo das mãos de Deus. E no verso 13 a gente vê como Davi se apresenta, ele explica por que ele faz essa escolha. Pode ir aí, pastor, 1 Crônicas 21, 13. Davi, ele dá uma resposta para Gade. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, ou seja, eu tenho uma dura decisão a tomar. O meu povo, ele vai sofrer, eu vou sofrer, e a culpa foi minha. Eu falhei, eu errei, mas as pessoas, elas vão padecer. Então meu coração está angustiado. Mas caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu nunca caia nas mãos dos homens. Basicamente, o que ele estava falando é o que está em Lamentações, que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, porque elas são a causa de nós não sermos consumidos. E é por esse motivo que todos os dias nós acordamos e temos esperança de um dia melhor, porque o Senhor nosso Deus, Ele cuida de cada um de nós. Ele tem as melhores palavras para a tua vida. Ainda que você esteja vivenciando os piores anos da tua vida, os piores dias da tua vida, estar nas mãos de Deus vai te fazer ter acesso àquilo que Ele preparou para você. Posso ouvir um amém bem forte? Ele talvez não vá te tirar dessas consequências. Talvez Ele não te tire dessas consequências, talvez tenham sido duras, têm sido cansativas. Ainda que Ele não te tire, Ele fez uma promessa para cada um de nós, que Ele estaria conosco, ainda que passe pelo vale da sombra e da morte, não temerás mal nenhum, porque eu estou contigo, eu estarei contigo. Ele está com você, por isso dependa dEle. Mas se for necessário corrigir a rota, reconhecer uma falha, reconheça, mas comece a depender do Senhor. Número 2, como depender de Deus, ou voltar a depender de Deus? Assumir responsabilidade. A gente volta a depender de Deus assumindo responsabilidades. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 17, diz assim: e disse Davi a Deus: não sou eu que disse que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei, e fiz muito mal. Mas estas ovelhas, o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, mas não castigues o teu povo. A consequência desse simples vacilo de Davi, aparentemente bobo, aparentemente besta, aparentemente que não ocasionaria nenhum problema, afinal de contas, por que seria tão errado levantar o número do povo? Se nós olhamos lá no livro de Números, o livro de Números fala sobre isso, um recenseamento, um censo do povo. Olha o IBGE, é feito a todo momento isso. A questão não era o levantamento do número, a questão era a falta de dependência de Deus. E aí ele faz isso, e essa consequência foi a morte de 70 mil homens. 70 mil homens morreram por causa de uma decisão inconsequente, uma decisão não pensada, e uma decisão de alguém que não estava dependente de Deus. E talvez nós tenhamos que alertar isso para a nossa vida. E eu trago esse peso muito forte sobre a minha vida.
E sabe por que eu trago esse peso? Porque eu entendo que cada decisão que eu tomo na minha vida não impacta só a minha vida, às vezes impacta a minha família. Irmãos, eu tenho aconselhado muitos casais, mas há um tempo atrás, e até os dias de hoje, de vez em quando nós aconselhamos famílias que nos procurem. Nós temos um projeto na igreja com ex-dependentes químicos. E é impressionante, talvez você diga que aquele dependente químico, ele vive uma história que a sua vida está destruída, mas você vai olhar a história da família, a família está toda destruída, porque a família vai para o buraco junto com ele. Sabe por quê? Decisões erradas e tomadas distante de Deus e não diante de Deus, nos fazem comprometer não só a nossa vida, mas todo mundo que está em volta de nós. E Davi, ele entendeu isso, porque uma decisão dele, por orgulho, por autossuficiência, tocou em 70 mil homens, 70 mil famílias foram impactadas por causa de uma decisão errada. Eu queria até botar uma informação, eu até escrevi isso, e eu falei para Deus, eu não quero esquecer de falar isso hoje, essa noite. Eu já há algum tempo estava querendo falar disso aqui no púlpito. A quantidade de pessoas que nós temos recebido como pastores para falar sobre esses jogos de azar, por exemplo, joguinho do tigre. E sabe por que eu estou falando isso hoje, essa noite? Porque começa com um pouquinho só. Começa com um pouquinho só. E isso talvez vá tocar, talvez essa fala que eu vou dar aqui vá salvar muitas famílias hoje nessa noite. E entendo o que eu estou falando. Talvez alguém estava decidido jogar R$100 só. E parece pouco, mas tem começado dessa forma. Quase todos os testemunhos de quem me procura fala: eu comecei só com R$100 e eu já perdi 50 mil reais, já me endividei, já fiz empréstimo. E todos acabam da mesma forma, falando a mesma coisa, e é isso que me assusta. Eles falam a mesma coisa: eu já estou pensando em tirar a minha própria vida, porque eu não sei mais o que fazer da minha vida, eu não sei mais como consertar esse problema. Comece a depender de Deus. Falhou, errou, assuma a sua falha, assuma o seu erro, converse com a sua família, porque ela foi impactada por isso tudo, e comece a falar: Deus, a partir de agora eu vou ser dependente do Senhor, e a minha vida vai voltar para o rumo. É importante falar isso, sabe por quê? Não foi uma, não foi duas, não foi três, foram muitas famílias que já me procuraram, contando testemunhos de filhos, de pais de família, de mães de família, pessoas que estão destruindo as suas vidas, destruindo as suas famílias. E às vezes Satanás faz isso, ele incita uma besteira, uma bobagem: eu vou começar só com R$5, não faça isso. Quando você sair daqui, se te aparecer essas propostas, entenda: jogo de azar só tem um propósito, é jogo de azar. Para a banca ganhar, você vai ter que perder. Você pode até ganhar alguma vez, mas todo mundo vai ter que perder para um ganhar. Você está entendendo? Não é um local que Deus escolheu para você ser dependente. E eu volto a dizer o que eu sempre falo aqui sobre dependência. Eu, se pudesse definir o meu ministério em uma palavra, eu definia a independência. Porque eu acho que 80% das palavras que eu prego, eu falo sobre dependência de Deus. Só que Deus nunca prometeu para nenhum de nós estabilidade. Deus nunca disse para você: você vai ter uma estabilidade de vida tranquila, a tua vida vai ser tranquilona, tu não vai ter problemas. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas te alegra, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo e você vai vencer. Então não corre atrás de atalho, não corre atrás de atalho. E Davi, ele não correu atrás de atalho, por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Não só ele reconhece a sua falha, como ele assume a responsabilidade, e ele diz naquele momento para o profeta e para Deus: eu assumo, eu estou no lugar errado, eu disse não para Deus. E eu vou falar outra informação, e eu sinto de Deus falar isso: existem pessoas aqui que estão falando não para Deus há muito tempo. Você já foi chamado por Deus há muito tempo para um ministério, para um chamado que só Ele pode te usar, só Ele quer te levantar por cabeça, talvez na tua casa, talvez na tua família. Uma vez eu ouvi meu pai me falar algo: você é o homem de Deus dentro da nossa casa que um dia eu fui chamado para ser. Eu batizei no penúltimo batismo do meu pai aqui, que alegria foi isso,
de ver que se cumprindo mais uma promessa que Deus deu lá atrás na minha vida, eu dobrado com meus joelhos, no encontro com Deus, Deus falou, um dia você vai ver seu pai prostrado de novo, de volta no altar do Senhor, e eu vi meu pai prostrado. Sabe por isso? Por quê? Porque tem promessas sobre a sua vida, mas assuma a responsabilidade sobre a sua vida, não transfira essa responsabilidade. Deus te chamou, Deus tem propósito para a tua vida. Trazer a responsabilidade para perto de nós mostra o coração verdadeiramente arrependido e comprometido com a mudança. Não transfira a responsabilidade, mas se volte à dependência de Deus, porque o fundo do poço que às vezes a gente vive ainda é o melhor lugar para olhar para cima. Se você está no fundo do poço, comece a olhar para cima, porque é de lá que vem o socorro do Senhor. Diga glória a Deus. Eu não sei se hoje eu que estou mais momó são vocês, porque vocês estão mó bons, né, pastor? Fala assim, glória a Deus, bem forte, para ver se tu te anima. Eu não sei se eu aloprei também, o pessoal está pensativo, não é isso? Eu espero. Então fala assim, eu vou assumir minha responsabilidade. Você que está enrolando essa mulher há 10 anos, vira para ela, eu assumo a minha responsabilidade, casa essa semana, quero ver agora eu quero ver. Não muda para cá, senão vai dar briga. Número 3 e último. Como é que eu me volto para a dependência de Deus? Por último, mas não menos importante, o mais importante, restabelecendo o altar de adoração. Eu vou começar por uma situação que eu lembrei. Eu fiz muitos casamentos na minha vida, depois que eu virei pastor. Eu perdi a conta de quantos casamentos eu fiz. Fiz um agora, sábado. E eu praticamente vivo para fazer casamento. E eu espero que não chegue o tempo de viver para fazer velório, né? Então, por enquanto, a gente está numa outra etapa da vida. Mas eu amo fazer casamento. Só que eu tenho um compromisso muito grande comigo, com Deus e com os casais. Que eu brigo pelos casamentos, às vezes mais do que o casal briga pelo casamento. Mas eu brigo muito pelo casamento. Eu brigo porque eu acredito sim que Deus tem propósito com a família, e eu acredito sempre a porta do divórcio, ela for uma opção, ela vai ser a opção mais fácil, porque é difícil renunciar, é difícil em muitos momentos a gente engolir o nosso ego, a gente engolir a nossa razão, e a gente olhar, né, pastor, para o cônjuge e falar assim, cara, eu tenho a razão, mas eu decido ser feliz. Eu quero ser feliz com essa mulher, eu quero ser feliz com esse homem, quero ser feliz com a minha família. Mas tem uma característica que eu notei de todos os divórcios. Eu acho que tiveram 2 ou 3, talvez um pouco mais de divórcios dentro de todos os casamentos que eu fiz. E eu acompanho muito. E tem uma característica que é muito clara entre os divórcios que eu acompanhei. Sabe qual era? Um dia houve adoração. Um dia houve altar do Senhor. Mas no dia que o altar foi destruído e deu lugar para outras coisas, a presença de Deus sai daquele lugar. Então você precisa hoje, eu não sei onde você tem levado o teu altar, se o teu altar tem sido levado aos teus filhos, se o teu altar tem sido levado ao casamento, ou se de repente todos os locais onde você está, você faz um altar de adoração ao Senhor. Você está conseguindo entender? Deus está te chamando hoje para sair desse lugar e restabelecer uma aliança com Ele. E falar, Deus, a partir de agora eu não dou nenhum passo sem que não seja pela Tua direção. Olha o que diz no 21, 18 e 19. Então o anjo do Senhor disse a Gade, que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara no nome do Senhor. Para você entender, essa área dessa palavra ela é muito profética. E ela tem uma importância muito grande, para você entender o que é uma eira. Por isso que tem até aquela história, sem eira nem beira. Uma eira era um local, um espaço de terra batido, onde o trigo era jogado e ele era colocado para secagem. E ele tinha uma beirada. Se não tivesse essa beirada, o vento bateria e esse trigo voaria. Por isso essa expressão, sem eira nem beira. Mas interessante disso é que esse era o local onde havia um local específico desse homem, o Araúna, ou Ornã, que esse homem tinha esse local
num local que era o Monte Moriá, que futuramente esse local seria o local da construção do templo do rei Salomão, ou seja, o templo de Deus, o templo que habitaria a presença de Deus. Mas esse era o local também que Abraão levou seu filho Isaque como sacrifício. Então não é um local como outro qualquer, era um local que foi preparado para ser local de adoração a Deus. Mas Davi, ele entende primeiro de tudo: eu falhei, eu errei, eu tenho uma falha, eu assumo a minha falha, mas não só eu assumo a minha falha, como eu assumo as consequências da minha falha, e eu assumo responsabilidade para isso. Mas não basta só eu assumir que eu errei, eu preciso me colocar na posição de consertar. E como é que eu conserto a minha vida e volto para a dependência de Deus? Eu coloco um altar para o Senhor. Você chega amanhã na tua casa, quando você acordar com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos ou talvez com os seus pais, você pega nas mãos deles e fala assim: vamos orar, porque agora o nosso dia vai começar na dependência de Deus. Ah, mas tem muita conta para pagar. Não interessa, o Deus provedor, Ele vai resolver todos os problemas. Ah, mas tem muito problema, o meu filho ainda não voltou de casa. Ah, tem muita guerra para resolver, o casamento não está bacana. Ah, meu marido nem aceitou vir orar comigo. Então dobre seu joelho e vá orar junto com seus filhos. Estabeleça você um altar de adoração, e Deus vai voltar a reinar nesse lar. Vai haver dependência nesse lar, e Deus vai transformar a história dessa família. Ah, aquela empresa não está prosperando, está dando errado. Ah, o meu trabalho, eu estou com medo de ser demitido. Levante uma adoração ao Senhor, um altar de adoração. Chame seus amigos de trabalho, pegue na mão deles e fale: olha, eu posso dar uma palavra hoje, eu posso orar, porque hoje nós vamos fazer as nossas melhores vendas do ano. Ah, mas chegou no final do ano, não interessa, hoje vai ser o dia da melhor venda do ano. Sabe por quê? Por causa do altar de adoração ao Senhor. Restabeleça esse altar de adoração ao Senhor. E o interessante disso é que ele recebe essa palavra, já estou finalizando, e ele vai em encontro a esse homem, Araúna. E quando ele encontra com esse homem, ele fala do que havia acontecido. Esse homem já vê o anjo também, ele fica extremamente impactado, e Davi fala: me dê por um certo preço a sua eira. Ou seja, o seu terreno eu quero por um preço, porque esse é o local que foi escolhido por Deus, para eu levantar um altar em adoração a Ele. Aí o que esse homem fala? Esse homem fala: meu Senhor, de forma nenhuma, toma essa eira, porque eu nunca te cobraria por isso. Aí sabe o que Davi fala para ele? O que está escrito aqui nesse verso que eu vou ler para vocês. E disse Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não farei a adoração ao meu Senhor que não me custe algo, porque salvação foi te dada de graça. Mas viver para Jesus, viver o processo da salvação, viver com Jesus vai te custar toda a tua vida. Você está entendendo? A gente não pode negociar o valor de Cristo, porque a salvação Ele nos deu de graça. Simplesmente falamos: Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Agora viver para Ele é custoso, porque custa a nossa vida inteira. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então aí sim, sirva a Jesus. Mas esse é o plano mais maravilhoso que existe na terra. Eu posso te dar certeza, que às vezes parece duro, às vezes parece difícil, mas eu vou terminar como eu comecei. O Deus que nós servimos, Ele é a nossa melhor opção. Eu não sei o quanto você está perdido hoje nessa noite. Eu não sei se você está feliz, eu não sei se você está triste, mas o desejo do meu coração é que você saia com esperança hoje nessa noite desse local. Porque o Deus que nós servimos nos dá esperança. Porque enquanto você for dependente dEle, nada vai te faltar. Porque a promessa dEle foi: ainda que você tenha momentos difíceis, eu estarei contigo sempre. Eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da tua família, eu vou cuidar dos teus negócios, eu vou cuidar da tua vida, eu vou cuidar de tudo que diz respeito a você, porque você é dependente de mim. Fique em pé no seu lugar e aplaude o Senhor.